Pessoal, tudo bom? Gente, eu acabei de fazer um vídeo enorme e eu não tinha ligado o microfone. Isso não é porque eu não enxergo, é porque eu sou eu. Ai. Eu sei que tem algumas pessoas que me assistem que já fizeram mestrado, doutorado e tudo aqui tem direito e muito mais. Mas eu já recebi 4 mensagens de pessoas com deficiência visual de cidade interior, perguntando sobre a questão da faculdade e colocando que no meio em que elas estão inseridas, a cegueira é um impeditivo enorme para que se tenha um curso universitário. Então eu queria falar sobre e para essas pessoas. O nosso Brasil é muito grande, ainda existem locais em que é perfeitamente normal uma pessoa cega passar a vida inteira dentro de casa praticamente e ser considerado um gênio porque toma banho sozinho e se alimenta sozinho com independência. Ainda existe locais em que estudar é considerado uma lantejoula, não é exatamente necessário, não compensa, afinal de contas, se você fizer um curso, você vai fazer o que com ele? Ainda existem pessoas com deficiência visual que são desincentivadas de estudar, afinal de contas você não vai dar conta, só vai dar trabalho e vai dar um problemão depois. Tá? Essas pessoas ainda existem. Tá? É puxado falar e eu sei que muitas pessoas não falam disso, mas existem. Então eu queria falar sobre a questão da faculdade em aspectos emocionais e depois aspectos práticos. Aspectos emocionais, as pessoas colocam assim pra mim: eu queria fazer faculdade, mas eu não sei se eu vou dar conta. Eu acho que todo mundo que começa um curso pensa isso. Será que eu vou gostar? Será que eu vou dar conta? E isso não é um privilégio de quem não enxerga. Mas eu tenho um problema. Gente, você não tem... você e 1 milhão de pessoas tem esse problema. Então, todo mundo tem problema. Tá certo? Todo mundo. Você não precisa ter uma deficiência importante para ter um problema. Né? Eu nem gosto muito dessa questão de problema. Né? É uma característica que é potencialmente dificultadora. Mas daí? Todo mundo tem. Sabe? As pessoas lá fora, elas lidam com problemas enormes. Lidam com problemas de falta de dinheiro que a gente ia ficar bege. Lidam com problema de família, lidam com problema de desamor, lidam com doenças emocionais, lidam com passados tenebrosos. Eu tô falando sério. Então, e elas estão vivendo, sabe? Elas estão produzindo, elas estão estudando, elas estão trabalhando, estão constituindo família, mesmo com um monte de problemas emocionais e financeiros e materiais e sei lá o que, elas estão da cara na vida e estão correndo atrás. Então, o fato de você ter uma deficiência visual não é motivo para você achar que você tem um problema tão grande que a única coisa que você pode fazer é ficar em casa. Não dá. Mesmo porque a sedentariedade, ela associada à deficiência visual, ela traz problemas complicados, né? Com o tempo a gente vai tendo comorbidades. Quais sejam? A depressão. Então você fica a vida inteira ali limitado ao seu computador, limitado ao seu celularzinho, né? A depressão, a obesidade e um baixíssimo repertório social. Ou seja, a pessoa não socializa bem, porque ela não convive com gente. Ela tem todas as convivências dela, ou a maioria, no meio estreito. Aí vão dizer assim: mas eu tenho medo de mandar o meu filho ou de eu ir para a faculdade para eu passar, porque aí eu vou passar por preconceito. Gente, assim, para você passar por preconceito, você não precisa ir para a faculdade. Muitas vezes você vai passar por preconceito dentro de casa. Na maioria das vezes. Tá? Botou o nariz para fora de casa, você está sujeito a preconceito. Então você vai ter que lidar com isso. Independendo de você ir para a faculdade ou não. Mas não vai ter ninguém para cuidar dele, né? Então, tem um caso, por exemplo, de uma moça que ela foi impedida pela família de fazer o curso que ela queria, porque ela teria que viajar para ir, para voltar, e a família não deixou.
não, você não vai fazer esse curso porque você vai ter que viajar e de volta. E é muito perigoso. Gente, tem N pessoas com deficiência que fizeram cursos fora, viajando todos os dias. N. E elas não estão traumatizadas, destruídas por causa disso. Você faz amizade, você conversa com as pessoas, você vai... Se você for extremamente antissocial, gente, você vai participar... Eu tô colocando a imagem, não é de uma pessoa que estuda na faculdade particular, mas naqueles campos enormes. Desce e vai pro rumo. Por onde o pessoal estiver indo, você vai indo. Você fala, pra onde é que eu vou pra tal lugar? Ah, você vai em frente e continua em tal lugar. Aí você vai perguntando de um por um, anda um pouco, tá com dúvida, será que é aqui? Você pergunta de novo. Oi, eu quero ir pro lugar tal, onde é que é? Aí a pessoa fala um pedaço e vai indo até você aprender. Então é possível, isso não é impeditivo. Faz amizade com o motorista, faz amizade com o pessoal das turmas. Muita gente estuda assim, com deficiência visual, e dá super certo. Você pode requerer uma pessoa contratada pela instituição para ficar com você lá dentro. Eu não aconselho, nós normalmente não aconselhamos isso, a menos que você tenha deficiências além da visual, né? Por exemplo, você é visual e cadeirante e você se sente mais confortável com uma pessoa te ajudando, então tá, é possível, né? Você pode ter deficiências mais além da visual, né? Ou você pode paralisia cerebral, por exemplo, existem esses casos também, né? Afora isso, não é interessante, né? A gente vai aprendendo. Eu, por exemplo, como é que eu fiz? Eu fui com 2 amigos lá, 2 vezes. Gratidão define, né? Eu fui com 2 amigos 2 vezes, eles foram comigo. A gente descobriu onde era a sala e eu hoje consigo entrar e sair do prédio com autonomia, consigo ir no banheiro, voltar do banheiro. E outras coisas que eu preciso, que eu sei que vão ser frequentes, eu peço ajuda para as pessoas. Só que em vez de falar me leva, eu falo me ensina. E elas ficam super felizes em ensinar. Assim, eu nunca passei pela situação de falar assim para a pessoa, me ensina a fazer tal coisa? Não. Não existe. Existe assim, fulano é mais indicado para te ajudar nisso do que eu. Aí passa para outra pessoa, é o direito dela. Mas falar não existe. Outra coisa que eles falam também, a questão do preconceito, da turma tratar com preconceito, dos professores. Gente, não vou dizer que não existe, porque o Brasil é muito grande e o desconhecimento é uma das questões do preconceito, né? Mas eu posso falar para vocês assim, que eu como ativista, eu sou assim treinada para perceber preconceito. E eu tô na minha 2ª pós-graduação, mil perdões, eu falei besteira. Estou na minha 2ª graduação e eu nunca passei por preconceito, assim, a turma me tratar com preconceito, não. Mas não tem. Gente, não tem. Porque o pessoal em geral acha que aquela pessoa com deficiência é uma pessoa vitoriosa, é o máximo, é não sei o que lá. Então, em geral, eles têm boa vontade com a gente. Não tem... eu realmente não lembro. E olha que eu tô colocando que no meu recorte as 2 vezes foram faculdade particular, faculdade de interior. Primeira vez foi em Macaé, no Rio de Janeiro, agora é aqui em Guaxupé, Minas Gerais. Então, normalmente não é o pessoal que tem tanto convívio, né? Normalmente poderia se esperar mais capacitismo, mais preconceito, mas não tem. Não tem, assim. Tem pérolas às vezes, mas assim, não é nada que seja realmente aquela coisa que você para e fala, meu Deus, eu tô com medo, eu tô temendo pela minha integridade física, eu tô temendo pela minha integridade emocional aqui dentro. Não existe isso, eu não passei. Existem relatos divergentes, né? Existe o relato... Eu lembro que a Anitta foi no Altas Horas e mencionou uma moça, e ela estava lá, e ela era cega, e ela fazia faculdade no Rio, e ela sofreu bullying lá nessa faculdade do Rio.
tá certo? Não é o que comumente acontece. Não estou dizendo que nunca acontece, mas eu estou dizendo que a incidência é muito pequena. Eu estou dizendo que normalmente a pessoa que está fazendo a faculdade, tanto os professores quanto os alunos, eles vão ter uma noção maior de diversidade e tudo isso. E o que não for tendo, a gente vai falando, a gente vai colocando para a pessoa. Sempre de forma educada, respeitosa, discreta, né? Não rola descompor a pessoa na frente de todo mundo. Não precisa fazer isso, né? Mas a gente vai conversando com a pessoa, vai organizando e dá certo. Agora vamos falar em termos práticos. Alguns termos práticos. Esse vídeo ele não pretende cobrir tudo, tá certo? Ele pretende fazer um panorama rasante sobre a questão. Material. Tem bastante livro na internet, eu consigo bastante coisa na internet. Muitas disciplinas têm grupos de apoio de pessoas cegas que elas se ajudam, tanto pessoas estudantes quanto aqueles que já formaram, estão atuando na área, tá ok? Então a gente tem muita oportunidade de conseguir material. Algumas faculdades têm intercâmbio com CAPES, Centro de Atendimento Pedagógico Especializado, algo assim. E aí consegue material digitalizado, material em braille até. São poucos, mas eu acho que eles existem sim. No nosso caso não tem nada disso. Algum material eu digitalizo. Eu ainda não tenho um scanner para chamar de meu, mas eu já digitalizei no celular e deu certo. Não é impossível. Eu usei o Prismo Go e usei o SingEye. Tô falando isso bem claramente para vocês, para dizer que depois fala, mas que aplicativo, isso não é possível. Eu falo até o nome do aplicativo, tá? Que mais que eu posso contar para vocês sobre faculdade? Já aconteceu do pessoal lá do RH, do Recursos Humanos, digitalizar para mim. A Dani já digitalizou muita coisa para mim também. Já teve professor que digitalizou coisas, em alguns casos. Gente que às vezes compra livro e compartilha com a gente. Então, assim, é possível, tá? Não é o fim do mundo, não. O pessoal é bastante consciente, bastante colaborativo, tem, em geral, muito boa vontade com a gente. Então, não é o fim do mundo. Para anotar, tem gente que leva só um celular. Normalmente um celular Android dá para fazer isso. Eu estou falando de um aparelho que custa entre R$900 e R$1.500. A partir de R$900 você compra um Android que é capaz de você colocar um cabo OTG, um teclado de computador. Aqui, ó. Você pode tentar escrever em braille na tela também. E aí você pega e usa esse tecladinho. Clica no Android. Aqui só tem a capa. Coloca no Android e você digita. Tem gente que digita só no Android, ou no braille via tela, ou grava as aulas. Eu não recomendo tanto esse estratagema. Eu acho que a pessoa ser só ouvinte não é bacana, mas tem gente que faz e tá saindo bem com isso, obrigado. Então, tá ok? Tem gente que leva notebook para a sala de aula, tem gente que leva linha braille. Sei de estudantes que fazem isso com a Orbit 20, que é uma linha braille de baixo custo. Tem estudantes que fazem isso com a ED 40. Pessoalmente, eu não me adaptei à ED 40 para escrever, porque eu escrevo muito rápido por conta da Perkins. E eu produzi muito do meu próprio material quando eu estava no segundo grau. Então, primeiro grau também, mas mais no segundo, né? Então, eu produzi bastante material, então eu escrevia muito depressa. E a ED não costumava não me acompanhar. Porém, também tem gente que faz com reglete punção. Eu já fiz isso uma época. Meu segundo período foi inteirinho na reglete na punção. Minha única ressalva é que é um consumo absurdo de papel braille. É muito consumo de papel braille. Tinha dia que eu escrevia 5 folhas à mão por aula. Psicologia é um curso que a gente escreve muito e lê muito, tá? Só para situar. Às vezes outro curso você não vai ter uma demanda tão escandalosa assim. Mas você pode lá comprar um fardo lá de 1000 folhas de papel braille e ficar lá usando o ad eternum, também é possível. Aí você pode ir grampeando as aulas, grampeia as aulas
e vai botando aquelas pasta arquivos. Cada pasta arquivo você bota uma disciplina. Ou então, se for pouco material, você bota uma pasta arquivo para cada período. Eu tô mostrando isso para vocês porque a gente fica falando que é possível e as pessoas falam, é possível, mas não fala como. Então, tô colocando bem detalhado. Aí, o que tem mais? Atualmente, eu uso um iPad com teclado. Eu coloco tudo no Notes e organizo por pastas as aulas. Mas tem gente que com todo tipo de configuração. Só quando você estiver dentro do curso, quando você estiver conhecendo o ritmo da demanda daquele curso específico, você vai ter uma noção exata do que você vai precisar. Mas é possível, tá certo? O que mais que eu queria falar pra vocês? Eu acho que isso é tudo. De mais importante, acho que é isso. As provas, normalmente os professores levam no pendrive, eu levo o notebook para a sala de aula, respondo a prova no pendrive e aí quando eu acabo a prova eu entrego para as pessoas. Não tem prova oral, não tem prova com outra pessoa lendo para mim, não tem prova, eu vou lendo e no meu tempo eu vou fazendo a prova certinho, não tem problema não. Nenhum problema, tá certo? Normalmente eles levam em PDF, em Docs, pego o Abifine Reader, é bom ter o Abifine Reader, porque se alguém der algum material com imagem, você já vai conseguir extrair a imagem dali, já vai ficar feliz da vida, não vai ter problema com isso. Então hoje é muito mais fácil estudar que 20 anos atrás. Hoje tem Enems para facilitar a nossa entrada em universidades públicas, tem ProUni, tem várias coisas nesse sentido para a gente poder estudar. Contemplando questões de baixa renda. Hoje a gente tem, enfim, tem muito mais acessibilidade, muito mais opção. Hoje, por exemplo, os prédios públicos têm piso tátil, que acaba ajudando muitas pessoas. Tem rampa, Nossa, é coisa que 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás não existia. Então não tem motivo para você não estudar. Não tem motivo pra gente não estudar. A gente fica sabendo de casos horripilantes, como o dessa menina que foi impedida de fazer o curso que ela queria porque ela tinha que ir e vir de ônibus. Teve também o caso de gente que queria estudar e os pais falaram, olha, se você quiser estudar, eu vou cortar a sua internet. De família que puxa pra baixo. Enfim, tem muitos casos. Mas a verdade é o seguinte, a pessoa que é cega, ela tem os mesmos sonhos das outras pessoas. Ela sonha com independência, ela sonha com inserção no mercado de trabalho normalmente. Se ela não sonhar com inserção no mercado de trabalho, ela sonha em ter as coisas. E a verdade é que para você ter as coisas, de um ponto de vista financeiro, você tem que trabalhar. E a maioria dos empregos de uma pessoa com deficiência, de nível médio que estão disponíveis para pessoas sem deficiência, para a gente não estão. Então eu gosto de brincar, gente, a menina cega, ela não pode trabalhar de manicure, dificilmente. Eu ainda não tenho relato de uma moça cega que faça as unhas dos outros. Se vocês tiverem, podem me falar. Eu tenho de que faz a própria unha, mas a dos outros eu não tenho. Então não pode ser manicure, não pode ser cabeleireira, não pode trabalhar com van, não pode ser faxineira, não pode trabalhar no comércio, dificilmente vai ter um emprego de secretária, não pode trabalhar de babá na casa dos outros, assim, né? Então, muitos empregos que tem, que a pessoa que não tem deficiência tem, a gente não pode ter. E aí, como é que a gente vai se colocar? Conta com benefício. Benefício é auxílio, gente. Ele não sustenta uma qualidade de vida. E eu vou falar uma coisa pra vocês em outro vídeo, que essa é uma coisa muito séria. Cegueira é um negócio caro, tá? Não vem me falar que cegueira é caro. Desculpa aí, mas cegueira é muito caro. Você gasta mais porque você é cego. E para você ser uma pessoa cega, com qualidade de vida, você tem que ter recurso. E para você ter realmente recurso, para ter uma qualidade de vida bacana, tem que estudar. Mas tem concurso. Né? E passa no concurso sem estudar? Passa. A gente tem muitos companheiros cegos que são concurseiros, que estuda. Mas vejam que
que, dependendo da situação, a pessoa não passa. Né? E fica vários concursos sem passar, vai tentando, e muita gente que faz concurso já tem um emprego garantido, já tem um curso superior, já está bem equipado, porque até para você ficar viajando para fazer concurso, estudando para fazer concurso, você tem que ter um recurso. O mínimo de recurso você tem que ter. Tá certo? Então, a vida, ela não vai... Eu vou falar isso pra vocês, talvez muita gente fique chateada comigo. Me desculpa, eu não quero magoar ninguém, me perdoem. Mas a vida não vai botar o tapete vermelho na sua frente e falar, por favor, siga em frente só porque você é cego. Não existe isso. Não existe essa compensação social eterna porque você tem um problema, porque problema todo mundo tem. Se você se colocar perante a vida com atitude, com dignidade, com responsabilidade, as portas vão chover na sua frente. Chover. É outra coisa importante. Mas se você não se colocar, você vai passar a vida inteira lá sentado e achando que a culpa é da deficiência. Não é. A responsabilidade é sua. Tá bom? E falo isso com tranquilidade, sem querer ofender ninguém, mas é mais ou menos assim que a coisa se situa. Não vai ter uma vida maravilhosa de graça em compensação porque você não enxerga. Isso não vai acontecer. Você vai ter que se empenhar, você vai ter que se esforçar, construir sua rede de apoio. Se ela estiver dentro de casa, que bom. Se ela não estiver dentro de casa, você vai ter que encontrar aliados e você vai ter que lutar por seus sonhos, como todo mundo. E você vai ter que lutar para ter o básico, como todo mundo nesse país faz. Você não está isento. Graças a Deus que não está, né? Difícil seria se a gente estivesse falando para um público que tivesse deficiências tão mais sérias que vivessem realmente à mercê. Esse desenho de passar da tutela dos pais para a tutela do cônjuge, para a tutela dos filhos ou dos irmãos, esse desenho não é sustentável. Não é uma coisa que traga qualidade de vida para a gente. Normalmente, fica-se em uma posição de certa vulnerabilidade. Tá? Então, é difícil, tá bom? Mas é possível. Ter uma deficiência pode nos tornar mais humanos, mais receptivos aos outros, mais ternos, mais respeitosos, mais condescendentes. É uma oportunidade que existe. Então a gente fala muito dos problemas, mas não fala das vantagens que podem advir justamente desse contexto. Tá bom? Para isso, tem que se expor, tem que lutar, tem que superar os próprios limites e não pode acreditar em quem quer colocar você para baixo. Frases como você não dá conta, você não consegue, isso é demais para você, vão te agredir, vão te matar, vão te estuprar, vão te sei lá o quê. Não é assim. Um último relato. A única experiência de total preconceito que eu sofri foi uma vez. Eu estava no 2º grau e uma menina ficava me tirando o tempo todo. E eu peguei e perguntei para ela, escuta, qual que é teu ponto? Ela falou assim, não, eu acho que você aqui está tirando o lugar de pessoas que poderiam realmente produzir. Eu acho que pessoas como você deveriam estar mortas. Ok. Bom saber o ponto da pessoa, né? Mas foi uma pessoa só que fez isso. Eu não passo por isso todos os dias. Todos os dias as pessoas não dizem que eu deveria estar mortas. Elas não dizem que eu não tinha direito de estar ali. Não é isso que a gente passa. Tá bom? É isso, gente. Espero ter ajudado de alguma forma. Foi a 2ª vez que eu gravei esse vídeo, então talvez não tenha ficado tão ok. Qualquer coisa me escrevam nos comentários ou no e-mail, meio-da-jobis@gmail.com, que a gente vai conversando mais e mais. Tá bom? Muita paz para todos e vamos somando, vamos crescendo juntos. Tchau, tchau.